prosseguimento à apresentação do bioíndice na gestão da segurança alimentar, nós vamos entender que todos nós buscamos duas coisas principais: saúde e dinheiro, é o material. Você não vive sem essas duas coisas. Você então tem que entender a sua saúde para você conquistar o seu material. Se você tiver um bom equilíbrio, tiver uma boa saúde, você tem toda a possibilidade de gerenciar tudo que é favorável e desfavorável. Então, por isso que nós vamos falar a importância da saúde. Vamos começar a falar do bioíndice, no diagnóstico do bioíndice pela saúde. Bioíndice na gestão da segurança alimentar para que você possa garantir saúde. Nós verificamos que o BEP, que é o balanço energético pessoal, eles têm 8 níveis. 4 níveis a nível de poder de força física, que vai de 0 a mais 60, e você tem 4 níveis que vão de menos 1 a menos 59. Esse BEP, ele vai ter uma grande influência dentro do ciclo da vida, do período lá. Então, se você tem um BEP, ou a fase da vida, no período de 70 anos, mil maravilhas, tudo vai fluir. Se você tem um BEP de mais 1 a mais 60, e você está nesse período de 70 anos, você tem todas as probabilidades de fazer conquista. Basta você ter o seu ciclo energético dentro de cada área da vida que são importantes na vida e você gerenciar as circunstâncias. Então você tem uma probabilidade de obter resultado de 80% a 99%. Por que de 80% a 99%? Você tem pessoas, você pode ver aí na literatura, né, no mercado, que 1% da população tem possibilidade de fazer as grandes conquistas e realizações. 5% que são os grandes líderes. E você tem aí em torno de 75% é o grupo de pessoas que tem mais dificuldade. Mas se você conhece o seu ciclo de 120 anos e verifica que você está no seu período de 70 anos, você tem mais facilidade do gerenciamento. E aí você vai ter mais facilidade dessas conquistas e dessas realizações. Entendendo essa fase dos 70 anos, então nós vamos prestar atenção em que se você tem um BEP de mais 1 a mais 60, está nesse período de 70 anos, você tem a maior possibilidade de fazer mais conquista e realização. Você tem mais facilidade de gerenciamento, mesmo que você tenha grandes complicações. Você vai aprender a gerenciar e melhorar todas essas condições. O período de 50 anos é um período mais complicado. É um período que você tem o recolhimento. Uma pessoa que tem um BEP de mais 1, que varia de 0 a mais 15, é um BEP excelente. Aquela pessoa que tem todas as probabilidades de conquista, ser um grande líder, ser carismático, tem tudo. Mas quando ele entra nesse período de 50 anos, não tem jeito. Então, esse período nós temos que entender para que a gente possa definir todas as possibilidades. Então, nós vamos entender em cima do BEP. O BEP é a energia do eu. É a energia que te toca o teu corpo físico. É aquele que te dá o poder de força física, que varia de 0 a mais 60. Então o BEP, ele vai te dar o seu cenário energético a nível macro, que te dá o poder de força física. E o nível micro, ele vai te ajudar, ele vai te dar toda uma sequência para você dar prosseguimento
no seu potencial. Então você é potencial de força física. Para realizar o quê? Então o BEP ele vai te dar a sua capacidade de força física. Agora, o que vai dizer o que você vai fazer, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um médico, se você vai ser um juiz, se você vai ser um chefe, se você vai ser só funcionário, você vai ter uma empresa com 2 funcionários, você vai ter uma empresa com 10 mil, com 100 mil funcionários, são os micros, os fatores energéticos, catalíticos micros, que vão te dar essa oportunidade de entender. Então, se você está no BEP do crescimento no período de 50 anos, você tem uma 1000 possibilidades. Quando você entra nos seus 50 anos, no recolhimento, você tem toda a possibilidade de gerar estresse, depressão, ter tipos de doença que você pode identificar através do BEP, através dos macros e micros, que tipo de doença que você vai ter, em qual órgão que você vai ter. Então você tem a possibilidade de trabalhar todo esse sistema. E aqui, quando nós vamos falar em estresse, depressão, nós vamos falar que todas as pessoas que estão no período de recolhimento, mesmo do poder de força física, ela vai ter incapacidade de força, então ela vai ter estresse, depressão, doenças. 99,9% das pessoas que estão no período de 50 anos têm possibilidade de desenvolver uma doença, desenvolver um estresse, desenvolver uma depressão. Ah, você pode falar, comigo não é. Vai acontecer. Não é você que define, é o universo que vai te definir como vai ser o seu destino, como você vai ter a sua saúde ou as doenças que você vai ter. Não tem explicação, você não tem como dizer que vai resolver. Você pode ser um intelectual fantástico, ser um líder que conquista tudo, mas nessa hora você cai, não tem jeito, ok? Do período das pessoas que estão com o DEP de -1 a -59, se ele tiver no período de 70 anos, ele tem uma possibilidade de manter um equilíbrio para o BEP -1 e no BEP -2, mas consegue um bom equilíbrio no BEP -1. A partir do BEP -2, a coisa começa a ficar complicada. Tá? Então ele consegue manter um peso, manter uma alimentação, gerenciar com mais facilidade. Mas depois que ele entra no período de 50 anos, a coisa complica. Aí complica. Quem tem um BEP -1 a -59, a coisa complica mesmo. Então você tem que ter o entendimento, qual é o teu BEP, qual é o período, qual é a fase da vida que você está. Aí você vai aprender a gerenciar o que está acontecendo com você. Né? Aí nós vamos partir agora, esse é o diagnóstico de acordo com a gestão de segurança alimentar. Então nós estamos entendendo a pessoa para você saber como que você vai trabalhar a parte alimentar. Então o bioíndice, ele vai trabalhar com os fatores energéticos catalítico a nível macros e a nível micros do sistema solar e lunar, através da fase da vida e através do BEP- ou BEP+. E atividade esportiva. Nós vamos fazer uma gravação só sobre atividade esportiva dentro do bioíndice desse cenário, né? Porque de acordo com a característica da pessoa, de acordo com o potencial da pessoa, qual é a atividade esportiva que ela terá necessidade de realizar para ajudar toda a parte alimentícia, toda a parte estrutural do ser. Então é fundamental. A parte esportiva é tão importante quanto o alimento. Nosso organismo varia de pessoa a pessoa, em torno de 80% é água, líquido.
Ó, para que você possa, que essa água seja produtiva, dê a condições de equilíbrio ao organismo, ela tem que estar em movimento. Água parada dá dengue. Então, quando você quebra um braço, quebra uma perna, você fica muito tempo com aquele braço parado, ou a perna. Depois você tem que fazer fisioterapia para que ele volte ao seu estado normal. Porque toda vez que você não está utilizando um determinado órgão do organismo, ele tende a atrofiar. Então você tem que gerar movimento. Então você tem que fazer uma atividade esportiva, você tem que gerar um movimento para que você possa gerar um equilíbrio no sistema como um todo. Gerar movimento, não deixar nenhuma área do organismo criar estagnação. Porque senão vai gerar problemas. O seu cérebro, como é que você faz uma fisioterapia do cérebro? Com leituras, com cálculos matemáticos, então você vai fazer no estímulo do cérebro. Se você não fizer isso, ele vai parando. Aí, numa certa hora, você não tem mais raciocínio. Você não consegue lembrar mais nada. Então, você tem que criar um mecanismo de atividade esportiva. Quando nós falamos da alimentação, para que você possa ter uma boa saúde, para você fazer uma gestão alimentar, você tem que seguir algumas regras. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde informa para uma porção de alimentos que você vai fazer ingesta, você tem que ter carboidrato em torno de 55 a 75%. O nosso organismo, ele vai ter uma facilidade de trabalhar o carboidrato, transformar em glicose e ATP. Você não gera nenhum movimento se você não tiver energia ATP. E a melhor fonte para você chegar ao ATP é o carboidrato. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde fala, em uma porção de alimentos que você vai fazer ingesta, você tem que ter em torno de 55 a 75% de carboidrato, porque o nosso organismo não tem preferência, e que varia de pessoa a pessoa, de atividade a atividade, de região a região. Você fala que é um excelente alimento, tem muito carboidrato, tem proteína, tem isso, mas excelente para pessoas que estão lá na altitude. Mas pessoas que estão no nível do mar, aí já tem que fazer uma análise, para ver se aquela pessoa tem necessidade de todos aqueles alimentos em quantidade. O açúcar é o vilão. Açúcar não é vilão. É um carboidrato que você fizer um controle desse carboidrato, ele vai te facilitar a sua energia, gerar movimento. Né? Então é importante, nós vamos falar mais um pouquinho à frente da questão do açúcar. Proteína. De acordo com a Organização Mundial, uma porção de alimento, você tem que ter de 10 a 15% de proteínas, que é incorporar a massa corpórea. Né? Então você tem a proteína animal e você tem a proteína vegetal. De acordo com o BEP, vai dizer qual é o tipo de proteína mais adequada para a pessoa. Que é o peixe que é melhor, mas tem gente que come o peixe e passa mal, né? Vai ter uma alergia alimentar, intolerância alimentar. Então depende de pessoa a pessoa. Então tem pessoas que precisam da proteína animal, tem pessoas que têm que ter a proteína vegetal. Depende de pessoa a pessoa. Não quer dizer que aquele peixe de água fria é excelente. Para pessoas que talvez comem um peixe de água fria, vai passar mal. Isso é pessoa a pessoa. Não tem aquela questão. Esse alimento, a beterraba é excelente, porque tem gente que não pode comer beterraba. Uma dieta com folhagem, com vegetais, é excelente. Tem pessoas que não podem comer vegetais, que dá intolerância alimentar. Então ele vai comer proteína.
Então, tudo tem essa questão dos lipídios, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, você precisa entre 15% a 30% de lipídio. Essa variação é de pessoa a pessoa, de região por região, que vai determinar aí a questão do colesterol. Que quem vai determinar o colesterol no nosso organismo é o CF+, o CF-, o RAM+, o RAM-. Eles vão ser, esses fatores energéticos que vão ser o responsável para dizer quanto que você pode ingerir de um lipídio ou não. E aí você tem as gorduras saturadas do animal e saturadas do vegetais, e aí entra a questão do coco, a questão do ômega 3, que tem que entender. Tem pessoas que podem comer coco, usar o óleo de coco. Tem pessoas que não podem, né? Tem pessoas que podem tomar água de coco o dia todo. Tem pessoas que tomam água de coco, passa mal, né? No meu caso, eu adoro água de coco, eu adoro coco, mas eu não posso. Se eu tomo um copo de água, se eu tomo um copo de água de coco, ou tomo um coco, a água de um coco, depois eu vou ter problema, né? Então não depende de pessoa a pessoa, não é igual para todo mundo. A questão das vitaminas, né? Hoje se fala muito na questão da vitamina D. A vitamina D é um hormônio que é produzido pelo coração, com a influência do calor, principalmente o sol, né? Nós não vivemos sem o sol, nós não vivemos sem os fatores energéticos catalíticos da lua. Então os fatores energéticos catalíticos do sol e da lua são importantíssimos. Você não precisa, o auge do calor é meio-dia. Você não precisa tomar o sol do meio-dia. Para umas pessoas vai ser excelente o sol do meio-dia, para outras não. Varia de pessoa a pessoa, né? Que vai estimular o coração a produzir esses hormônios, que vai ser um grande controlador de temperatura. Então o hormônio produzido no coração, que é a vitamina D, os hormônios produzidos pelo rins, são os dois controladores de temperatura no nosso organismo. Então se nós estamos com temperatura baixa, nós vamos produzir muita vitamina D. Se nós vamos ter uma temperatura muito alta, vamos produzir muitos hormônios do rins, né? Então, vamos dizer, a necessidade do hormônio, dessas vitaminas, será de acordo com a temperatura. Os sais, nós temos o cálcio, o magnésio, o zinco, o iodo, o sódio, tudo que são importantes no nosso organismo. Então o sódio compõe o nosso sistema ósseo, o magnésio que vai compor para ajudar o equilíbrio no nosso organismo, o zinco faz parte das proteínas musculares. Então quando você tem um desgaste muscular, aí o organismo vai captar a proteína, transformar em aminoácidos e levar a glicose para gerar ATP. Então você vai ter liberação do zinco no sangue. Então o zinco no sangue é um indicador que você está perdendo massa muscular. Aí tem que ter cuidado. Se você perde massa muscular de um rins, de um fígado, de um pâncreas, do coração, do pulmão, vai ser problema. Vai dar problema inflamatório imediato. Então nós temos que entender como é que funciona esse sistema. Outra coisa, água, sal, açúcar, cafeína, vitamina D. Nosso organismo precisa de água. E nós temos um hormônio regulador, que é o ADH, que é o regulador de água no nosso organismo. O sal, ele tem tanta importância no nosso organismo como a água. Existe um equilíbrio entre água e sal, e o sódio, que é na forma de Na+.
Então, se você elimina o sódio e toma muita água, porque hoje está na moda, não, tem que cortar o sal e beber muita água. Tem gente que é o contrário. Tem gente que tem um problema seríssimo de gripe. Quem está sempre gripado, você vai corrigir com sal e diminuição de água. Por que eu estou dentro desse sistema? Eu estou dentro desse sistema porque eu fui à luta buscar o entendimento por que eu tinha os meus problemas de saúde desde pequeno e que ninguém conseguia chegar a uma conclusão do que estava acontecendo comigo. Então eu tinha uma gripe que era infernal. E aí ia no médico, o médico falava assim, isso é uma virose, toma esses remédios. Ah, eu não melhorava, não, vamos trocar o remédio. Ah, você tem que tomar muita água, porque eu tinha um problema de rins, dava muita dor no rins. E aí não, você tem que cortar o sal e tomar muita água. E aí eu tomava água, eu vomitava. E quando eu conheci todo esse sistema, eu aumentei o sal na minha alimentação e diminuí a água. O meu problema de rins sumiu. A minha gripe sumiu. Tem 18 anos que eu venho regulando todo esse sistema com água e sal. O açúcar, como eu já falei, ele é fundamental na produção de ATP. O nosso organismo tem muita facilidade de pegar o açúcar e transformar em glicose ATP, que é a nossa capacidade de movimento. Água, sal e açúcar salva vidas. Quando você chega no hospital doente, com problemas, a primeira coisa que te dá é soro, água e sal. Antigamente fazia campanha do soro caseiro. Quantas vidas já se salvaram com soro caseiro? É uma questão de controle. Até água, se você beber muita água, ele vai tirar todas as vitaminas, todos os metais, os minerais do seu organismo. E aí você vai ter problema. Você pode não ter problema inicialmente, mas daqui a 10, 20 anos você vai ter problema. E não tem jeito. A cafeína, teve um período que a cafeína era um caos. Não podia tomar café, porque o café era problemático, por causa da cafeína. A partir da década de 80, os ingleses descobriram que a cafeína era fantástico para a nossa alimentação, para o nosso equilíbrio. Então as pessoas que estudam têm que ter cafeína, porque tem uma baixa frequência energética. Então ele não consegue. Agora, uma pessoa que tem um BEP mais 2, mais 3, mais 4, você tomar uma cafeína, aí ele vai entrar em parafuso. Então você tem que ver pelo BEP da pessoa. Qual o alimento que ela mais precisa? Então, você, por exemplo, você tem um BEP RAM mais ou um BEP RAM menos, com uma intensidade energética muito baixa, igual o gráfico que eu mostrei lá de cada órgão. Se você não usar o sal, você vai apagar. Aquelas pessoas que desmaiam. Aí você coloca o sal na boca da pessoa, pronto, ela volta ao normal. Tá? Então a cafeína é fundamental para as pessoas de BEP menos 1 a menos 60, menos 59. Agora, para as pessoas de BEP mais 1 a BEP mais 60, tem que ter cuidado. Dependendo do seu BEP interior, ele vai precisar de cafeína ou não. Se ele tem um BEP mais CF mais ou um CF menos elevado, ele não pode tomar cafeína. Mas se ele tem um BEP CF mais ou um CF menos muito baixo, ele vai ter que tomar cafeína. E a questão da vitamina D, se fala que nós temos no Ocidente, aqui principalmente no Brasil, na região Sudeste, um baixo índice de vitamina D. A vitamina D,
ela vai ser em função da temperatura. Se você tem uma temperatura baixa, você precisa de um percentual de vitamina D maior. Então, por que o índice de vitamina D no Brasil é menor, apesar de a gente ter muito sol? Porque todo o cálculo que foi feito para definir a faixa de vitamina D que é necessária foi desenvolvido em países de clima frio. Então, nas regiões frias, você precisa de mais vitamina D, que é o hormônio D. No clima quente, você não tem que ter excesso de vitamina D. A vitamina D vai ser regulada de acordo com a temperatura, que está relacionado à temperatura do nosso organismo, está relacionado com a temperatura externa. Porque o nosso sistema nervoso vai captar essa temperatura e vai criar condições dentro do cérebro, processamento dessa informação e botá-lo, produzir a vitamina D. Então você vai ter vitamina D em cada célula. Como você tem o sal, o sódio, em cada célula. Então se você corta o sódio, você está explodindo uma célula. E aí você pode gerar problemas de saúde seríssimos. Principalmente o câncer, uma infecção generalizada. Corta o sal da vida das pessoas, você vai ter um problema de saúde pública. Eu sou engenheiro sanitarista ambiental, trabalhei há 3 décadas na área da engenharia sanitária e ambiental. Sou um sanitarista que estudou. Eu não fiquei só para ganhar meu dinheiro no final do mês, não. Eu estudava. Desde a parte de laboratório, entender como é que funciona tudo isso. Então eu sou um sanitarista com 3 décadas de desenvolvendo grandes projetos, normas, tudo. Dentro da área da engenharia sanitária ambiental, eu estudei e muito. Quando eu fiz o curso de engenharia sanitária, um professor me chamou para ser assistente. Então eu tive que estudar muito sobre engenharia sanitária ambiental. Então eu estudei muito sobre engenharia, sobre sobrevivência, porque eu trabalhei com acidente com produto químico. Então eu tive que sobreviver para sobreviver às outras pessoas. Então é uma questão de sobrevivência, tudo sobre toxicologia. Eu estudei tudo sobre toxicologia. Eu trabalhei numa multinacional de produção de soro. Então eu fui estudar tudo sobre soro. Tudo que eu desenvolvi na minha vida, eu estudei sobre aquela atividade a fundo, para entender como é que funciona. Eu montei uma agroindústria e eu queria trabalhar com produtos saudáveis, sem conservante. Então, como eu ia conservar um alimento? Então, se usava o sal, então eu fui estudar tudo sobre o sal, a importância do sal, a dose letal do sal, como o sal controla a parte virótica, a parte bactericida, fungos. Tá? Então tem que se pensar o que está se fazendo hoje na campanha contra o sal. Você vai criar uma questão de saúde pública a qualquer hora. Você vai para o hospital, aí chega lá e corta todo o seu sal. Como eu conheci uma pessoa há pouco tempo, ela estava com uma pneumonia, foi para o hospital, ele comia muito sal, e aí cortou o sal, e aí pegou uma virótica que não teve mais controle, e a pessoa morreu com uma simples pneumonia. Por quê? Cortou todo o sal. Tudo que está ligado ao pulmão é vírus. Se você corta o sal, você aumenta a condição de desenvolver uma infecção generalizada. Tem que se pensar. Eu sou engenheiro sanitarista, hoje eu não trabalho mais nessa área, a minha área hoje é outra, mas é uma questão de saúde pública. As pessoas que trabalham nessa área têm que pensar 2 vezes. Então é muito importante essa questão da água, sal, açúcar, cafeína e a vitamina D. São 5
alimentos nutricionais fundamentais para o equilíbrio de temperatura, pressão, sistema catalítico, para que ocorra o equilíbrio gerando saúde. Então, o BioInse, ele tem por finalidade fazer uma análise da gestão da segurança alimentar. Porque nós vivemos em função dos alimentos. Então você tem que aprender a se alimentar. Você não pode ir na água daquelas pessoas que, por exemplo, eu falei que eu resolvi meu problema de gripe, meu problema de rins com sal. Para mim foi excelente. Mas para outras pessoas não. Tem pessoas, um hipertenso. Então você tem que controlar o sal. Então na hora que eu falar na hipertensão, eu vou entrar mais nessa questão do sal. Dessa importância do sal na vida das pessoas. Bem-vindos a mais um passo no diagnóstico a partir do BioInse para fazer uma gestão de segurança alimentar e você garantir uma saúde. Nós queremos saúde. Então nós temos que entender o que nos traz saúde. Aonde está a informação? Quando eu estava fazendo pós-graduação lá em nutrição funcional, diz o seguinte: o nutricionista ele tem que ter todas as informações, buscar todas as técnicas para fazer um diagnóstico alimentar. Então eu estou trazendo uma ferramenta fantástica para os nutricionistas fazer um diagnóstico completo, com garantia, auxiliando a análise bioquímica e a análise antropométrica. Então a primeira análise que você tem que fazer é do BioInse. A partir da análise do BioInse, você vai saber qual é o órgão, qual que está gerando problema, que não está gerando. E aí você, com a análise do bioquímica e mais análise antropométrica, você vai então definir qual é a qualidade e a quantidade do alimento que aquela pessoa precisa. Porque se uma pessoa precisa de uma quantidade de proteína animal, essa pessoa não vai ser igual a outra, que a outra vai precisar da proteína vegetal. Então nós não podemos generalizar que o sal é veneno. O sal é veneno. Nunca é veneno, nem para o hipertenso. Porque o hipertenso, se ele cortar todo o sal, ele pega uma infecção. Então ele tem que ter um controle do sódio. Cada célula do nosso organismo necessita do Na+. Todos os nossos neurônios precisam do Na+. Que é o sódio, que vem do sal de cozinha. Agora você imagina quanto de sódio você precisa no organismo para garantir que ocorra toda a potencial de ação. As células, elas estão no meio aquoso, aonde você chega toda a parte alimentar, onde você tem o potencial de ação, e aí você então, a célula capta os alimentos que você precisa. Nos axônios dos neurônios, onde ocorrem dois processos, o processo elétrico e o processo químico, precisa do Na+. Então por isso que todo o meu sistema você vai estar CF+, CF-, porque é uma fórmula química e que está de acordo com as reações que ocorrem no nosso organismo. Então, se você corta o sal de cozinha, você está gerando problemas. Ah não, o sal amarelo, o sal da Himalaia, o sal não sei da onde, tem impureza. Você tem que ter o sal puro, sem impureza. Quando você tem um sal colorido, você não sabe qual a impureza que está naquele sal.
Qual é aquela substância que está dando aquela cor naquele sal? Você não sabe, você tem que ter um alimento puro. Então, quando você pega o sal processado, ele está puro, é o cloreto de sódio puro. Você tem garantia que você está ingerindo um sal puro. Quando você pega um açúcar branco, o açúcar branco é péssimo. Não, você está tendo a garantia que esse açúcar está puro, que você está ingerindo açúcar puro, sem interferente. Então tem que ter um certo cuidado com essa informação, né? Eu posso falar com segurança porque eu sou químico industrial. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, eu trabalhei em indústria química, todos os processos químicos, tudo quanto é processo químico, eu tive a oportunidade de estudar, avaliar, emitir relatório de todos os processos químicos. E sou engenheiro sanitarista com uma especialização. Então eu entendo do que eu estou falando. Então nós temos que ter um certo cuidado. Não quer dizer que eu sou o bom, tenho toda a informação. Não. Eu tenho uma informação suficiente para dizer que isso faz mal e isso não faz. Por isso que eu criei o bioinformática, o sistema energético. Ok? Então, o bioinformática, eu não sou nutricionista, eu não quero ser nutricionista. Eu não sou médico e não quero ser médico. Eu estou trazendo uma ferramenta para utilizar tanto na área da saúde como na área da nutrição. É mais um método de diagnóstico. Como você tem o bioquímico. Eu desenvolvi o energético, que é o grande responsável por controlar todo o sistema. Ok? Então esse é um primeiro passo da explicar porquê da saúde e como a análise do bioquímico pode influenciar e nos ajudar a buscar um caminho de ter uma boa saúde. Ter informação é a tecnologia do estado da arte.